Olá pessoal, quem fala é o professor Tiago Calabraro Menegazzi e a ideia do vídeo de hoje é a gente dar, na verdade, início a uma série que vai falar sobre aspectos relevantes para as restaurações classe 2. Especificamente, o objetivo do vídeo de hoje é a gente tratar do acesso a essa cavidade. Então, quais são os tipos de acesso e quando optar por um ou por outro. Relembrando, o que são cavidades classe 2 são aquelas localizadas em faces proximais de dentes posteriores. Ok? Então ela pode ser exclusivamente proximal, né? Ou pode também haver uma extensão para a face oclusal ou qualquer outra face. Tá? Mas pode ser ou exclusivo ou ter essa extensão. Ambas são classificadas como classe 2. Então, diante dessa diversidade, uma pergunta que vem é a seguinte: por onde eu acesso esse tipo de lesão de cárie? Tá? Então, se eu quero fazer uma restauração, se eu opto por fazer uma restauração, né, por onde eu vou acessar? E aí eu vou depender de algumas perguntas clínicas, né, que vão me guiar nessa conduta terapêutica, ok? Que perguntas são essas? Primeiro, talvez a mais importante seja: de que forma eu consigo remover menos tecido sadio? Né? Melhor seria se eu conseguisse remover o mínimo possível de tecido sadio. Então, meu acesso vai muito por essa condição. É possível preservar estruturas de reforço? Então nós temos algumas estruturas de reforço clássicas no dente posterior, sendo talvez a mais importante a crista marginal. Então é possível preservar essa estrutura? Melhor seria, né, se pudesse preservar ao máximo esse tipo de estrutura. É possível, né, ter a certeza, depois desse acesso, de remover todo o tecido necessário? E qual é esse tecido necessário? O tecido cariado, né, que não seja passível de remineralização. Então, diante do acesso que eu optar, eu vou conseguir remover todo esse tecido? Será possível visualizar todo o ângulo cavo-superficial, né, após o preparo e isolamento? Então, é fundamental, uma premissa básica para que eu inicie a minha restauração é que eu consiga visualizar todos os limites da minha cavidade. Então, após o preparo e o isolamento, eu vou conseguir visualizar todo esse ângulo cavo-superficial? Né, mais uma questão a ser considerada na opção pelo tipo de acesso. Estou respeitando as formas de retenção e resistência? Né? É uma questão mais crítica, especialmente para as restaurações em amálgama, mas também são importantes, especialmente a questão da resistência, né, no que tange a resina composta. Então, por exemplo, ângulo cavo-superficial reto, ângulos internos arredondados, enfim, são importantes para a manutenção a longo prazo dessa restauração em resina composta. Então, diante do acesso que eu optar, eu vou estar conseguindo respeitar essas formas? Será possível inserir ou condensar o material restaurador, né, após esse preparo de forma adequada? Então, dependendo do tipo de acesso que eu opte, pode ocorrer uma dificuldade em inserir aquele material, que eu não consiga preencher de forma adequada toda a cavidade. Então, é mais um aspecto a ser considerado. Bom, diante dessas perguntas, eu tenho basicamente 4 tipos de acesso que eu posso optar. O primeiro deles, o acesso direto. Então, nas lesões classe 2, localizadas ou limitadas exclusivamente à face proximal, né, em que eu tenha um acesso direto à cavidade, tá, eu tenho, sem dúvida nenhuma, uma menor remoção de tecido sadio. Então, é a forma de acesso, o acesso direto, a que remove menor quantidade de tecido sadio. No entanto, existem algumas limitações. Então, eu tenho que ter áreas localizadas exclusivamente em faces proximais e áreas livres, em que eu possa ter o acesso direto. Então, eu não tenho dentes adjacentes ou a partir de um afastamento prévio, seja mediato por meio de borrachinhas de afastamento, né, ou imediato por meio de cunha de madeira ou outros sistemas de afastamento imediato, eu consiga ter o acesso direto. Então, com brocas pequenas, enfim, eu consigo ter um acesso exclusivo à minha cavidade, tá? O que seria o ideal, sem dúvida nenhuma. No entanto, nem sempre isso é possível, dadas as suas limitações. Um segundo tipo de acesso seria o chamado slot horizontal. Então, também indicado em lesões limitadas à face proximal. No entanto, áreas em que eu não tenha um acesso direto. Então, tenho a impossibilidade de acesso direto à cavidade, seja pela presença de dentes adjacentes, ou seja, a partir de um afastamento prévio, né, imediato ou imediato, eu não consiga ainda assim ter um acesso, né, direto. Então, eu posso lançar mão desse acesso horizontal. A ideia desse acesso horizontal é exatamente preservar a estrutura de reforço principal dos dentes posteriores, que é a crista marginal. Agora, só é possível se eu tiver uma distância mínima
dos limites dessa cavidade até a crista marginal de 2 milímetros, ok? Se essa distância for menor do que 2 milímetros, não é indicado já esse acesso do tipo slot horizontal, porque na verdade, de fato, eu não vou estar preservando essa estrutura. Uma outra grande vantagem é que na maioria das vezes, com esse tipo de acesso, eu consigo preservar o ponto de contato. Então, normalmente uma área de contato um pouco mais vestibular, onde eu tenho um acesso lingual ou palatino, eu consigo preservar essa área. Um outro tipo de acesso é o slot vertical, e aí é exatamente a questão vista no slide anterior. Então, se eu tenho a minha lesão também localizada exclusivamente em face proximal, mas próximo à crista marginal, ou seja, menos do que 2 milímetros, eu posso lançar mão então do meu slot vertical. Então, essa distância menor de 2 milímetros, aí sim eu não vou ter a certeza de que eu vou ter o reforço dessa estrutura. Então, eu posso lançar mão do slot vertical. No caso de existirem restaurações prévias, oclusais na área da crista, então existe uma restauração já oclusal aqui nessa área, por que não acessar por essa restauração? Mais uma questão que suscita o slot vertical, a utilização do slot vertical. Lembrando que não há necessidade de extensão oclusal, tá? Eu vou me limitar àquela área, então eu não preciso estender por toda a região, dos sulcos oclusais, tá? Não é esse o objetivo. Eu vou atingir somente aquela área proximal. É só uma questão de acesso, ok? Tem essa desvantagem que nós já comentamos do envolvimento da crista marginal, que é uma estrutura de reforço. No entanto, considerando que eu não teria essa estrutura de fato preservada pela distância menor do que 2 milímetros, um acesso que vai preservar maior quantidade de estrutura seria realmente o acesso vertical. A desvantagem também da remoção do ponto de contato. E por último, então, a chamada cavidade composta ou complexa. Então, nos casos em que eu tenho lesões em face proximal, mas também lesões em face oclusal. Então, ela se estende pela face oclusal ou vice-versa, ok? Nos casos em que eu tenho uma restauração insatisfatória, já previamente existente ali na região oclusal, então já tenho aquela restauração insatisfatória. Eu faço um acesso por ali, uma vez que eu já teria que trocar essa restauração, substituir essa restauração, e faço a extensão por proximal, gerando uma cavidade composta ou complexa. Há também o envolvimento da crista marginal, é uma desvantagem sem dúvida nenhuma, e também a remoção de ponto de contato. No entanto, é aquele tipo de acesso em que eu vou preservar uma maior quantidade de estrutura, considerando que eu já havia uma restauração oclusal a ser substituída, ok? E eu não vou ter desgastes adicionais no slot horizontal, por exemplo, ok? Tranquilo? Então essa é a ideia do porquê e como fazermos os acessos em regiões proximais, e nos próximos vídeos vamos abordar muito mais a questão técnica. Então a utilização, por exemplo, de sistemas de matrizes e cunhas, e enfim, objetos de próximos vídeos. Estão aqui os nossos contatos, aqui o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, também no Twitter, Google+, e o nosso e-mail para contato direto. Ok? Fiquem à vontade. Até a próxima, pessoal.